Veja, eu comecei a minha pesquisa com 15 anos, porque, vindo de uma família espírita e de pesquisadores, com 15 anos eu comecei a ler a Revista Espírita. E me deparei com uma frase lá que Kardec dizia: magnetismo animal e espiritismo são ciências gêmeas. Não é possível compreender uma sem conhecer a outra. E eu me dei conta que eu não sabia nada sobre isso. Perguntei à volta, o que é magnetismo? Ninguém sabia dizer. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou descobrir o que é. A trajetória foi longa, porque não tínhamos nada em português sobre esse assunto. Mesmer, que foi o criador, era um desconhecido. Dizia-se que era um charlatão. E aí eu pensei, como Kardec, que coloca acima de tudo a razão, vai aceitar um charlatão e dizer que aquilo é uma ciência gêmea? Alguma coisa estava de errado. E levou muito tempo para que eu me deparasse com as obras traduzidas de Mesmer e a explicação dele sobre a questão da cura. E até então me diziam que era assim: você chegava doente, alguém se colocava à sua frente e ele daria o que faltaria em mim para que eu me curasse, ou seja, ele iria me curar. É o que eu tinha aprendido no Centro Espírita. E quando eu fui ler Mesmer, eu encontrei exatamente o inverso. Mesmer vai dizer o seguinte: o poder da cura está no próprio indivíduo. Deus nos deu um organismo que se refaz, e até a morte ele reconstitui qualquer desvio. Ou seja, deparando-se com a doença, o organismo luta para recuperar a saúde. E Mesmer dizia, mas as pessoas têm uma vida confusa, elas se perdem nas suas emoções, elas se perdem nos desesperos, nas confusões, nos excessos, e acabam não permitindo que o corpo se cure. E aí ele diz, olha que coisa fantástica, gente, isso são das palavras de Mesmer, quando o indivíduo está próximo de outro, a força que você tem, e você está doente, eu estou saudável, a força que você tem para se curar vai se somar com a minha força. E eu vou emprestar minha força para você, e você se cura. Tem muito o que refletir nessa explicação simples de Mesmer no século XVIII, gente. E aí ele vai dizer, estamos conectados por sentimento e pensamento, e vai explicar uma teoria que é o fluido universal, que vai dar base para o Espiritismo. Depois que eu fiz isso, eu fui estudar Kardec, entender como que Kardec fez toda aquela obra que parecia uma novidade, em meio a um mundo que estava com outras preocupações. E aí Kardec me falou, num texto dele, o Espiritismo, se viesse na época da igreja, ele seria destruído pelo fanatismo. Se o Espiritismo viesse na época do materialismo, ele seria destruído pelo materialismo. Mas não, ele surgiu quando a reação espiritualista tomou todos os espíritos. E a França estava preparada para uma fé raciocinada. Veja, ele não falou que o Espiritismo trouxe a fé raciocinada. Ele falou que ele chegou quando isso estava preparado. E eu fui tentar descobrir o que é isso. E descobri que a Universidade Francesa estava estudando o ser humano como alma encarnada e modificando a educação. Os espiritualistas racionais em Sorbonne, então, disseram o seguinte, educação não é treinar pessoas, não é imaginar que o ser é inerte e a gente vai colocar dentro da cabeça deles o conhecimento. Educar pessoas é despertar nela as suas faculdades. E que faculdades são essas? A razão, principalmente, e a vontade. Mas o que eu faço quando a pessoa desperta a razão? Eu faço com que ela adquira o conhecimento. Como? Aprendendo a aprender. Ela redescobrindo o que outros já haviam descoberto antes, produz um conhecimento que é dele. E o que a gente faz com a vontade? E aí foi o grande segredo do século XIX do espiritualismo racional. Até então estavam dizendo que Deus espera de nós a submissão, a obediência. E quem não obedece, ele castiga. Então o velho mundo fala queda, castigo, culpa, medo, submissão. E eles disseram,
não é possível construir uma moral verdadeira a partir da submissão. Então, como que o ser humano deve lidar com a vontade? E aí eles vão dizer: a verdadeira liberdade é quando você conquista o controle da sua vontade. Eu faço o que eu quero, e eu faço o que eu quero porque eu compreendo. E quem me orienta? A minha consciência. E criaram uma nova forma de entender o ser humano. E aí Kardec pega essas ideias e diz: se somos seres em busca dos próprios valores, pelas próprias faculdades, o que é o espírito? E aí, resumidamente, ele vai descobrir o seguinte, Kardec: Deus nos cria com a nulidade intelectual e moral. Veja, nulidade intelectual e moral. E a razão e o livre-arbítrio, Ele não nos entrega. Ele espera que a gente conquiste. Você conquista a consciência de si mesmo e você conquista o seu livre-arbítrio. Se alguém lhe dá alguma coisa, ele pode cobrar depois. Uma coisa que você conquista, só você é o responsável por ela. E Kardec então vai concluir isso em qual livro, Beto? A Gênese. Ele vai entregar aos espíritas a conclusão de toda a sua dedicação de trabalho em 10 anos, 18 horas por dia. E ele vai escrever na Gênese: o livre-arbítrio é uma conquista progressiva e a responsabilidade moral só ocorre a partir da que você compreendeu. E esse trecho foi suprimido da Gênese. A conclusão mais importante de toda a pesquisa de Kardec foi suprimida da Gênese. E uma vez eu conversando com o espírito sobre isso, porque no nosso trabalho mediúnico, semanalmente a gente conversa há 20 anos com eles. Ele disse assim: tem duas maneiras de olhar para as coisas. Uma delas é olhar, deturparam Kardec por 150 anos. Agora tem uma outra forma de você olhar. Depois de 150 anos, nós temos de volta a voz de Kardec para compreendê-la. E a voz de Kardec é a voz de Jesus. Então, resumindo, história é fundamental. Porque a partir da história, você vai conhecer o passado e compreender o presente. E só compreendendo o presente é que você constrói um futuro novo. O que aprendi com Mesmer, com Kardec, com Jesus, aqui em Uberaba, com Chico Xavier? O que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte: há um mundo velho e um mundo novo. O que é que faz o mundo velho? Julga. Porque o mundo velho quer todo mundo igual. Porque todo mundo igual segue uma orientação só, que é fora, não é dentro. Então o mundo velho vai olhar para você e vai falar assim: o que tem de diferente e que faz de você uma pessoa ruim? O que for de diferente faz de você uma pessoa ruim. E aí é o julgamento. Um espírito disse para mim: a diferença entre o mundo velho e o mundo novo é que enquanto o mundo velho olha para o outro e vê o que há de ruim, no mundo novo eu olho para o outro e vejo o que há de bom. O que a gente ganha com isso? Você aprender conhecimento é difícil? É difícil, não é? Você se tornar um médico, não é difícil? Tem que estudar, é difícil, né? E tem como passar para o outro isso? Não dá. E como é que você se torna melhor? Como é que você se desenvolve moralmente? Aprendendo a dominar a vontade, agir de uma forma diferente, olhar para o outro de uma forma diferente. Então, desenvolvimento moral, você consegue passar para o outro. Mas o outro só vai receber isso se ele mudar o olhar. Então, se eu olhar para você e eu disser assim: o que é que tem de bom em você? Eu vou encontrar algo que você conquistou que talvez eu não tenha conquistado. Então, quando eu olho para você e vejo o que há de bom em você, quem ganha? Eu. Porque eu aprendo com você. Então, o que eu acho que eu poderia dizer para vocês hoje, e que aprendi nessa trajetória, é o seguinte: imaginava-se no passado que caridade é levar alguma coisa para o outro que ele não tem. E isso não é verdade. Caridade é você aprender com o outro.
Você vai em busca do outro. E quem vai ganhar é você. Então, quando você for ajudar alguém, você vai falar assim: olá, amigo. E dentro de você, você vai dizer essa frase. Guarda isso, que é isso que eu quero deixar para vocês. Eu falo para ele: olá, amigo. E dentro de mim, eu vou dizer: o que você tem a me ensinar? Isso é caridade. Acho que estamos todos aqui perplexos, porque a gente gostaria de ficar mais tempo, eu tenho certeza. Mas infelizmente nós não podemos mais ficar mais tempo. Eu queria terminar passando a palavra final, pedindo licença a todos vocês para a fraternidade, aproveitando hoje o aniversário do Wagner Moura, comemorado trabalhando, não é isso? Cantamos o parabéns para ele. Então, Wagner, fala mais e despede da turma para nós. Fica com Deus, foi muito bom ter todos vocês aqui. Então, né, gente? Que lindo, né? Eu acho que o grande desafio nosso hoje, o grande desafio, mais uma vez, é buscar o que é óbvio. Buscar o que é óbvio. A gente já tem um roteiro. Sabe, gente? A gente já tem. Todos nós estudando doutrina espírita, inevitavelmente a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já sabe. E aí, lembrando a Madre Teresa, né, na instituição, gente, vamos pedir a Deus mesmo, do fundo da nossa alma. Vamos conversar com Jesus, é isso que eu falaria, sabe? Vamos conversar com Jesus, mas do fundo da nossa alma. A gente já ouviu muito isso, e Ele vai nos ouvir, porque Ele quer a sinceridade. E toda vez que formos sinceros, toda vez que desejarmos profundo, o apoio vem. Então, se a gente está passando por alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma dor, gente, vamos buscar no Cristo, vamos buscar nessa espiritualidade. É isso que eu sinto no meu coração, agradeço demais da conta, gente, né? Todo esse acolhimento de vocês aqui, todo o carinho, né? Como foi bom, como foi prazeroso, né? Estar com vocês aqui. Muito obrigado.